Muito boa tarde, Luanda. Bem-vindos novamente aqui ao Pulso do Mercado, o programa onde ligamos o que está a acontecer na economia, na rua e nas empresas com aquilo que tu fazes para pôr cumbu no bolso. Hoje é dia dos namorados, os restaurantes estão a abarrotar, dizem. O WhatsApp está cheio de amor da minha vida e feliz dia 14. Mas aqui nós vamos falar de uma outra coisa, mas que uma coisa que se fala muito hoje em dia é o amor, né? Mas ok, nós aqui vamos falar, vamos tirar um bocadinho, vamos tocar um tema muito mais importante para os negócios hoje em dia. A semana passada falamos muito do dia 14 já, nós estamos uma semana adiantados. Mas pronto, como é que toda essa emoção, né, se transforma em negócio, eficiência e resultado para as empresas? Comigo, como sempre, está a Karina Gonçalves, pronta para fazer as perguntas que muitos empreendedores têm vergonha de fazer, e para traduzir aqui o tecniquez para a realidade de quem está no táxi, quem está no escritório ou quem está na zunga. Como disse, o tema de hoje entra exatamente nessa linha: inteligência artificial e automatização. Não como uma palavra bonita, ok? Que todo mundo hoje em dia usa, mas como uma ferramenta prática para tirar peso das costas do empreendedor e acelerar os resultados. E para isso temos aqui um convidado que vive neste mundo e vive esse assunto todos os dias, que é o Edmilson Mateus, fundador da Elite 360, empresa de tecnologia e IA, inteligência artificial, que trabalha com organizações como a Prometheus, a Protector e o Banco BIR, ajudando-as a automatizar processos e ganhar velocidade na tomada de decisão e na operação. Ok? Então, bem-vindos novamente. Karina, bem-vinda. Edmilson, bem-vindo. Obrigada, E vamos Zedilson. lá rolar. Karina, o palco é teu, por favor. Ok, boa tarde novamente, caros ouvintes. Cá vamos nós para a segunda edição do nosso podcast Pulso do Mercado. Espero que vocês fidelizem aqui o nosso podcast, o nosso programa aqui na Rádio Urbana. 100.5 FM. Exatamente, Zedilson, com essa voz maravilhosa, profunda. By the way, hoje dia dos namorados, essa voz, assim, num spot publicitário ia ser maravilhoso. Já que estamos assim a falar de negócios, tens que emprestar a tua voz aí a um reclame publicitário. A minha voz está sempre disponível para qualquer reclame publicitário, Karina. Passa agora aquele número de telefone de rodapé rapidamente. O telefone aqui, já agora, e porque o Pulso do Mercado não é uma conversa, não é sermão, e bem pensado. Não é monólogo, Queremos também ouvir quem está do outro lado. Então, para dizer que quem estiver a escutar-nos agora na 100.5 FM ou acompanhar-nos pela internet, podem enviar suas questões ou marcas sobre tecnologia, ou para querer saber o que é IA, no seu negócio, para o número 924 700 043 por SMS. Okay? Repete outra Eu vou vez. repetir: 924 700 043. Tudo que for chegando, vamos tentar aqui mais ou menos responder, se tivermos tempo. Esse aqui é um tema muito denso. Acredito que o Edmilson vai ter aqui um grande trabalho para descomplicar e desmistificar tudo isto. E nós vamos estar aqui também a ajudar para que a mensagem chegue o mais simples possível para os nossos ouvintes. Karina, desculpa te cortar. Sem macas. Mas dizer que, como disseste há bocado, na primeira edição falamos muito sobre marcas que iriam vender agora no São Valentim, portanto, há 7 dias de São Valentim falávamos já sobre o que é que de facto poderíamos empacotar para ser vendido da melhor forma possível, da maneira mais assertiva para o cliente final. E é nessa perspectiva que se calhar vamos dar um pouco aqui continuidade com o Edmilson Mateus, fundador da Elite 360, uma empresa de inteligência artificial, a famosa AI, que todo mundo hoje em dia fala, e quem não fala é porque não está atualizado. Quem hoje não usa inteligência artificial é porque não quer pertencer ao futuro. E então achamos bastante pertinente chamar-te aqui hoje
porque queremos, na mesma senda então que dizia da semana passada, dizer como um empresário deve se atualizar e pôr o seu negócio na perspectiva futurística de uso da automação dos serviços, no sentido então de ter agentes que executam tarefas automaticamente, de ter os chatbots, né? Chatbots. É melhor deixarmos. E vamos desmistificar Deixa já ele o que é que dizer isso, é significa melhor, estas terminologias do negócio, para então as pessoas perceberem na prática e de modo muito simples como pôr o seu negócio numa plataforma mais à frente, conseguir de facto ter um negócio automatizado e focar, é o que falávamos há bocado, focar no business, na parte financeira, se calhar, no como melhorar a experiência do serviço, deixar esta parte de forma mais fluida, para não nos termos que preocupar com tudo e acabarmos por não fazer nada da melhor forma possível. Passo então a palavra a tia Edmilson Mateus, explica-nos como fazer um negócio estar aliado à AI, ao futuro da tecnologia. Karina, em primeiro lugar, muito obrigado. Zedilson, muito obrigado pelo convite. Entrando propriamente no tema que é inteligência artificial para o cliente, para a pessoa que tem um negócio. Antes de falar de inteligência artificial, por que ela é importante? No final ou no princípio do século XVIII tivemos a Revolução Industrial. As empresas que passaram a crescer a partir daquele tempo foram as empresas que usavam máquinas. Certo. Tanto que quem não usasse máquinas não crescia, porque uma máquina fazia em 1 minuto o que uma pessoa faria em mais de um dia. Pessoal, só para entendermos. Então isso reduz custo, aumenta a produtividade, aumenta a eficiência e aumenta resultados. E quem ganha com isso? Primeiro, as pessoas que se beneficiam por aquele serviço, aquele produto, consequentemente o empresário, o empreendedor, a pessoa que tem um negócio. Então, atualmente nós temos uma nova máquina, que é a inteligência artificial. Ajuda as empresas a terem mais produtividade, a terem mais resultados e a terem mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Por exemplo, falamos aqui do chatbot. Um chatbot não fica cansado, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou seja, não pede férias. E nem aumento. E nem aumento de salário. Então, por que ele é importante? Imagina, o que é isso? Imagina ter um funcionário que vende 24 horas por dia. Um funcionário que fala como um ser humano, que pode responder com áudio, que pode responder por mensagem, que conhece muito bem o seu produto, às vezes melhor do que o dono, conhece melhor o serviço, às vezes melhor do que o dono, que tira dúvida, que faz follow-up, que usa técnicas de venda como um vendedor de Harvard, um vendedor de Stanford. Então, nós conseguimos treinar o nosso chatbot, o nosso funcionário virtual, a atuar como alguém que estudou em Stanford, sem precisar ir para Stanford. Basta nós treinamos naquele sentido e melhor, de acordo ao nosso produto. Só que nós estamos a dormir, estamos a descansar, estamos com a nossa família, ele está sempre a trabalhar. E no final do dia nós só precisamos ir para lá, ver o relatório, quantas vendas ele fez, quantos agendamentos ele fez, se for uma clínica, fazer agendamentos para pacientes, para pessoas que querem fazer consulta, ele faz agendamentos, reserva o horário. Quando ele sabe que já tem horário que não tem vaga, ele vai dizer que não temos vaga nesse horário, mas temos horário tal disponível. Por exemplo, o que acontece, já me aconteceu várias vezes, então se quero jantar, quero fazer uma reserva, já me aconteceu, ligar, dar o nome, dar o horário, chego lá, não tem a reserva feita. Exato. E isto, na verdade, alguém atendeu, mas alguém não fez a parte, né, de pôr a minha reserva, né, no calendário. Exato. Neste caso, o que estás-me a dizer é que o chatbot, alguém há de atender a chamada ou há de falar comigo pelo WhatsApp ou por SMS e eu como empreendedor não tenho de me preocupar, porque sei que a máquina vai atender, vai passar a mensagem como eu quero que a mensagem seja passada, exatamente, né? Sem erros ortográficos, sem desumanizar, sim, mas sempre naquilo que é a linha do meu restaurante, neste caso, não é? E colocar na agenda o horário para aquela pessoa. Exatamente. Os seres humanos cometem mais erros do que a inteligência artificial. A inteligência artificial reduz muito o erro humano, porque um ser humano pode agendar no mesmo horário que já tem uma pessoa agendada, mas a inteligência artificial nunca faz isso, porque ela tem um back-office. A cada reserva que ela faz, ela fecha aquele horário, fecha aquela agenda, fecha aquele quarto do hotel, fecha aquela mesa do restaurante. Então ela ajuda nesse sentido.
E mais, né? É necessário que o próprio dono do negócio, embora de facto tenha este trabalho automatizado, antes mesmo disso, dê os comandos certos, né? Que é para não ocorrerem erros. E também a inteligência artificial vai aprendendo, né? Exatamente, exatamente. Antes nós temos o momento de implementação, temos o momento do treinamento. Nós treinamos com os princípios, com nossos serviços, nossos produtos, os nossos procedimentos, todas as regras que nós temos no nosso serviço, no nosso espaço de trabalho. A inteligência artificial vai estar humanizada, personalizada para aquele determinado Quais são as produto. informações básicas que geralmente um empresário deve dar para que estes comandos sejam bem assimilados e, portanto, esta automação flua, não ocorra nenhum problema assim no início? No início, ele precisa explicar para a inteligência artificial qual é o produto ou serviço, para quem serve, qual o problema, Tens de qual o saber o teu desejo. cliente, Exato. tens de conhecer o teu cliente, Exato. não é? Porque ela vai perguntar, por exemplo, nós na Elite, quando alguém manda mensagem, ela pergunta qual é o seu nome, qual a sua empresa, qual o principal desafio. De acordo ao desafio que a pessoa vai dizer, ela vai notar qual o serviço, qual o produto da Elite que vai suprir aquele desafio. Então não vai falar de um outro desafio, não vai falar de um serviço que não interessa para aquela pessoa. E quais são os serviços da Elite já agora? Nós temos serviços de automatização, temos serviços de back-office, de chatbot. Nós sempre, por exemplo, nós não temos preços, porque cada empresa é uma empresa. E nós nos adaptamos à empresa, procuramos saber quais são os principais desafios. O desafio de um banco é diferente do desafio de alguém que tem um negócio pequeno. Alguém que tem um negócio pequeno quer vender mais. Alguém que tem um banco talvez queira reduzir custos, quer melhorar a experiência do cliente. Então nós nos adaptamos e criamos aí um processo de inteligência artificial no âmbito da pessoa ter um funcionário que lhe ajude a resolver aquele problema. E realisticamente falando, Edmilson, então vamos aqui focar aqui no negócio pequeno que quer vender mais. Como é que os nossos ouvintes conseguem aplicar na realidade, de forma simples, essa inteligência artificial para vender mais? Dá-nos um exemplo, como é que isso pode ser feito? Para vender mais, alguém que tem um negócio pequeno, certo. Se usar a automatização, se tiver um funcionário que trabalha 24 horas por dia, ele sai na frente do concorrente. Por quê? As pessoas compram muito no final de semana, mas os nossos funcionários geralmente trabalham no final de semana. Se eu tiver um funcionário virtual que venda para mim no sábado, no domingo, no feriado, no prolongado, eu ganho da concorrência, porque a concorrência não tem isso. Então, com a inteligência artificial eu consigo fazer isso. Por exemplo, aqui tinha uma perfumaria, a minha perfumaria trabalhava até enquanto eu dormia. Por quê? Porque eu tinha um funcionário virtual, a inteligência artificial, que fazia vendas durante a noite. Parece brincadeira, muita gente que compra 22 horas, 23 horas, porque é a hora que tem tempo de estar ao telefone, certo. É a hora que ele vê aquele produto, aquele anúncio, aquela publicidade. Então a minha inteligência artificial vendia, fazia a reserva, confirmava o horário da entrega e eu simplesmente de manhã entrava para ver o relatório e sabia que tem uma entrega para as 10 horas no Talatona. Só fazias as entregas, Só então, fazia as basicamente. entregas. Então, se eu não tivesse um ser humano, não podia trabalhar aquela hora, 23 horas, 0 horas, a não ser que eu tenha que pagar para um ser humano fazer trabalho extra. Então, a inteligência artificial também ajuda muito. Alguém que tem um negócio pequeno ajuda muito a reduzir custos, porque ela por si só consegue executar o trabalho de 10 pessoas, de 5 pessoas, mas ela não custa o mesmo valor que essas 5 pessoas. Ok, mas depois temos o grande tema de custos, né? Ou seja, com custos e complexidade. Neste caso, uma empresa maior, né, vai querer se calhar uma solução mais robusta, não é? Mas para quem nos está a ouvir, que se quer ter uma empresa mais pequena, há maneiras mais simples e se calhar mais baratas, estou a focar mais no barato, mais execuível, né? Ou seja, neste momento, se eu quero montar um chatbot, mas eu não sou um grande banco, eu não sou uma grande seguradora, como é que eu monto então, como tu fizeste, como é que eu monto este funcionário virtual que vai receber as encomendas na minha perfumaria? Olha, este é um dos grandes benefícios atuais da inteligência artificial. A inteligência artificial surgiu em 1956. As pessoas falam da inteligência artificial agora. Qual é a diferença de lá para cá? É que ela ficou mais barata. Ela ficou mais barata, ficou mais acessível. Mais simples, as pessoas falam mais nisso, né? Então desmistificar como estamos a fazer agora. Exato. Nós conseguimos democratizar a inteligência artificial. Antes só as big techs, as grandes empresas conseguiam ter. Agora uma pessoa que nem sequer tem um espaço físico consegue usar a inteligência artificial. Eu
tenho clientes que nem sequer têm espaço físico, é tudo online, mas eles usam a inteligência artificial. Então, por quê? Porque ela ficou mais barata. Quando ela surgiu era muito cara. Sei lá, vamos falar de 1 milhão de kwanzas, no mínimo 500 mil kwanzas. Hoje em dia com 100 mil kwanzas alguém consegue implementar a inteligência E é artificial. engraçado que quando estás num negócio que te deparas com inteligência artificial, dá a ideia de que a empresa é uma big estrutura, né? É uma empresa grande, é uma empresa com, sei lá, muitos funcionários, funcionários. ou pelo menos que se calhar tem um capital social enorme. Isso que disseste é de grande relevância, vai em linha com o que o Zé Dilson disse, porque às vezes até com um pequeno negócio conseguimos automatizar, tornar a empresa mais rápida na resposta ao cliente e com isso obviamente conseguir mais capital, conseguir mais vendas. Exato, exato. Certo, mas diz uma coisa. Então, ok, vamos imaginar que temos alguém que já usa o Excel, por exemplo, já usa o Excel para pôr as encomendas, ok? Usa o WhatsApp e usa o e-mail. Então ele já tem o Excel, está organizado, usa o WhatsApp para receber, para comunicar com os seus clientes e também usa o e-mail, né? Então, qual é o primeiro passo realista para ele entrar aqui dentro do jogo? Qual é o primeiro passo que ele pode fazer para começar a implementar a IA no seu negócio? Vamos imaginar que essa pessoa faça 30 minutos para criar a planilha do Excel. Certo. 30 minutos. A inteligência artificial faz isso em 1 minuto. Certo. Até aí já percebi. Mas realisticamente, a pessoa que está lá agora, o que é que ele. Ou seja, eu sei que sim, tens a Elite, a empresa, eu sei, tu aqui não vais ficar a explicar, se calhar há processos mais complicados, e aqui é programação e vais demorar não sei quanto tempo, 3 meses para desenvolver, não sei, para desenvolver a solução para uma empresa. Mas para quem está lá em casa, diz-me uma maneira real, ok, olha, pode usar uma ferramenta X que faz isto, pode depois ligar a ferramenta Y que faz aquilo. Ok. É mais ou menos assim. O que eu quero saber é isso. Como é que conseguimos dar aqui ideias de começar já a automatizar os processos de uma pequena empresa, Ok, muito bom. realisticamente falando. Muito bom. Existem várias inteligências artificiais no mercado. Ok, E eu costumo dizer que a inteligência artificial que existe no mercado são como as disciplinas que nós temos na escola. ok. Nós no ensino de base temos matemática, língua portuguesa, biologia e etc. Aham. Nós não perdoamos para o professor de biologia, não fazemos perguntas de matemática. Não fazemos perguntas de matemática para o professor da língua portuguesa, mas as pessoas Certo. fazem perguntas de matemática para o chat GPT, fazem perguntas de língua portuguesa para o chat Tudo. GPT, tudo para o chat GPT. Certo. Então, só que existem inteligências artificiais propícias para determinados assuntos. Enquanto o chat GPT consegue pensar, procurar, há inteligências artificiais que não procuram, elas só executam. Uhum. Nós temos, por exemplo, o Louvável, que é feito para criar sites. A pessoa pode criar sites em fração de minutos. Hoje em dia, para criar um site, sei lá, o mínimo que podem te cobrar são 300 mil kwanzas num bom site. Ela cria aquilo ao preço, sei lá, 50 mil kwanzas. Consegue tirar mais de 10 mil sites. 50 mil kwanzas, isso de uma vez, mensal, como é que é? Mensal. Ok, Nós temos então. planos mensais, planos anuais, todas as IAs têm planos mensais e anuais. Por exemplo, o ChatGPT tem planos mensais, anuais e etc. Então, para alguém que tem um pequeno negócio, sem necessariamente entender de programação, basta associar o seu negócio com uma inteligência artificial de acordo ao seu negócio, Uhum. que mais se enquadra, e automatizar processos. Eu posso automatizar meus processos com, por exemplo, uma inteligência artificial para responder e-mails de acordo com o meu produto. Em vez de eu pagar uma empresa como a Elite 360, caso não tenha a possibilidade, então vou procurar estudar, porque na verdade as pessoas pagam empresas de inteligência artificial porque elas não entendem. Se elas forem estudar, se elas conseguirem entender, se tornam autônomas, elas conseguem executar, criar agentes de inteligência artificial e assistentes, porque é bom diferenciar a quem usa assistentes de inteligência artificial e a quem usa agentes de inteligência artificial. Ok. Há uma diferença crucial. Um assistente é alguém que pesquisa, que responde. ChatGPT Que eu vou lá e pergunto alguma coisa e ele responde, não é? ChatGPT é um assistente, não é um agente. Um Certo. agente é quem executa tarefas. Ele vem, o agente vem de agir, aquele que é agir. O agente é que é o funcionário. o funcionário virtual, estás-me a dizer, né? Exato, Ok. exato. Não é um assistente. Então o ChatGPT não é um agente, ele é um assistente. Tu fazes perguntas, ele não executa. Agora, um agente, eu digo para ele, hoje é dia dos namorados, vamos supor que
uma pessoa que tenha, sei lá, 3 namoradas, né? Então, nós estamos a ver muitos memes hoje, que hoje em dia, hoje vão descobrir quem tem 3 namoradas. Então Epa. Edmilson vai dizer aqui na rádio como é que pode Usar a teu favor a inteligência artificial. automatizar Para o Bungle. ter três, Para ter três namoradas, como é que faz? Ok. Vamos já terminar aqui então a entrevista, Não. porque eu não corroboro com Continua, essa Edmilson. Não, postura. Edmilson, podes continuar. Bem. Vamos lá, como é que. Diz lá então. Como é que Ouvinte o está ouvinte apenas que tem ouvidos 4 nesse momento. namoradas vai usar a IA para gerir as 4 namoradas? Oh. Ele pode usar a inteligência artificial para automatizar mensagens. O dia 14 de namoradas, vais mandar mensagem para, sei lá, para Paula, para Letícia, vais mandar mensagem para Manuela, para Maria, mensagens diferentes. Para Certo. Paula, quero que tu Deus. fales disso, do nosso encontro, do nosso primeiro encontro. Para Letícia, quero que tu fales do nosso jantar no restaurante tal. Ele não vai precisar escrever a mensagem. A IA vai escrever personalizadamente, como se fosse o Edmilson Matheus, caso fosse eu. Jesus. Ele vai automatizar, a pessoa não vai sequer imaginar que fui eu. Eu tenho uma IA que eu brinco, se eu disser para ela mandar mensagem para minha namorada todos os dias de bom dia, amor, como é que tu dormiste, ela vai mandar. E ela não vai saber que sou eu. Mas olha, Edmilson, falando nisso, o meu marido gosta muito de usar AI, ChatGPT, não sei o que, ele adora. E eu percebo perfeitamente, porque ele às vezes gosta de fazer isso, de pegar, quando estamos assim numa conversa muito, como direi, séria, sobre algum assunto mesmo, por exemplo, às vezes finanças, alguma coisa, marido e mulher tem que falar sobre tudo, né? Já aconteceu dele pôr no ChatGPT, eu dei conta, porque não é humanizado. Ele não fala assim, eu sei quais são as palavras que ele usa. E eu disse, olha, para com isso, tem que pôr as nossas conversas sérias aqui. Eu percebi logo, então tem que se ter muito cuidado com isso. Mas é isso que o Edmilson estava a Sim, dizer. exato. Ele tem que falar com o Edmilson para o Edmilson ajudar a treinar. Pois. Porque é aquele passo que ele disse que demora o tempo que ele tem que ir para a empresa. Exato. Yeah. Quando ele vai para a empresa, ele tem que conhecer o que é que a empresa faz, Pois. o que é que vende, para quem vende, e aí quando Para ele ele pedir aquela aprender. mensagem, vai escrever a mensagem daquela maneira. Neste caso, o teu marido tem que dizer aí a jovem, é assim, eu gosto de futebol, eu faço isto, eu treino, nananana, e então ele vai sempre incorporar a linguagem, Detalhes. os termos que ele Exato. usa dentro Exato. daquele. Então, mesmo que for um assunto de Não finanças, notas, ele vai te yeah. dar, vai dizer, eu acho isto, como por exemplo, vai te dar um exemplo de futebol. E aí são esses pequenos E detalhes não é que só tu vais. isso, Zedilson, não é mesmo as palavras. Eu sei como é que tu falas, nós somos amigos há anos. Exato. E se tu me falas agora de um modo diferente, eu vou perceber que não foste tu que falaste aquilo. É como se agora viesse um vídeo do Zedilson a falar coisas que eu sei que ele nunca falaria. Porque eu Exato. conheço o Zedilson, eu sei qual é o background dele. Ele não fala assim. Exato. Pode Agora, ser a imagem dele, mas não é ele. alguém que, para nós conseguirmos personalizar sobre O uma Edmilson está pessoa, aqui para explicar como ludibriar nesse Como sentido, atrapalhar. ok? Ou seja, como fazer. Não, porque o cliente do outro lado não pode perceber que está a falar com uma máquina. Sim, sim, exato, sim, até aí. exato. Esse é um até ponto eu- muito crucial, muito Exatamente. crucial. Porque a inteligência artificial, até certo nível, ela pode ser perigosa. Pois. Pode ser perigosa, porque é aquela frase que vem no filme Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, há muita coisa que nós somos proibidos, literalmente, pela nossa consciência, de ensinar a outras pessoas, porque se as pessoas souberem, podem usar para o lado negativo. Porque para eu mandar mensagem para 4 pessoas diferentes, para alguém mandar mensagem para 4 namoradas diferentes, ela vai personalizar de um jeito que ela não vai imaginar. Porque, por exemplo, lembras do nosso primeiro encontro, quando tu me abraçaste, pegaste a minha mão, olha, para mim foi muito especial. A inteligência artificial pode escrever isso. Se eu Sim. contar que eu tive um encontro assim, que a minha namorada usa muito essa palavra, com ela eu uso esse termo, Lá com está. ela eu me comunico desse jeito. Por isso é que essa é a diferença crucial entre o agente e o assistente. Se tu perguntas algo para o chat GPT te responde em menos de 5 segundos. Yeah. Mas se tu perguntares para um agente, ele vai te pedir 2 minutos para pensar. Também para pensar. Sim, Porque ele vai explorar. E tem uma IA muito interessante que é o CloudBot. Eu posso associar com o meu WhatsApp, eu posso associar com o meu Instagram, com o meu Telegram, todas as minhas redes sociais e também com o meu e-mail. Antes dela escrever a mensagem para as namoradas, ela vai ler toda a conversa, vai entender qual é a linguagem, o que é que ela gosta, quais são os hábitos E dela, ainda tem quais são essa. as músicas que ela ouve, etc. Depois é que ela vai escrever a mensagem. Então, literalmente. Vai aprender Sim. aquele histórico todo Exato. da pessoa. Literalmente tem como a pessoa desconfiar. Se ela notar que a pessoa não gosta muito de ler uma mensagem longa, ela vai enviar textos por textos separados. Se ela notar que a pessoa se comunica mais por áudio, ela vai clonar minha voz e vai enviar áudio.
Jesus, meu Sim. Deus. Tenho 2 pontos sobre isso, mas antes de mais, lembrar aos nossos ouvintes 924-700-043 para mandarem mensagens caso queiram ver alguma questão esclarecida ou debatida. Nada de perguntas sobre como mandar mensagens para 4 namoradas. Podem mandar e eu vou dizer os nomes das pessoas que mandaram. Mas ok, mas aqui levanta 2 pontos. Eu trabalho um bocadinho com tecnologia também e vou ouvindo, vou lendo. 2 pontos. Primeiro são as alucinações com H. Sabes o que é sabes o que é uma alucinação, Karina? Com H. Ok. Em primeiro lugar são as alucinações, sim, que normalmente tu podes treinar a IA toda com toda a informação, mas ainda assim a IA depois vem e vai dizer que naquele primeiro encontro, durante o beijo, uma estrela passou, que já não é verdade, ok? Explica-nos aqui então o que é esta alucinação, que ela vai criar uma coisa que não aconteceu, Ok. ok? Ok. É muito interessante isso. O segredo da inteligência artificial, quando nós estamos a pedir para ela executar uma determinada tarefa, está ligada. Oh my God. What's Muito this? bacana. Ok. Isto não é IA, isto não é IA, Coisa de São isto não é IA. Então, para os nossos ouvintes, a Karina acaba de receber Muito aqui uma obrigada. grande prenda do seu marido. Eu nem preciso, eu nem preciso perguntar de quem, Eu não atenção, perguntar, é eu do não seu perguntar. marido. Não vou perguntar. Um gesto muito. Que não é das máquinas, tá? É que a IA não consegue fazer isto. Eu não Atenção, consegue. a IA não consegue? consegue fazer Não isto. consegue, não consegue. Pois, isto é preciso ter um marido de verdade. Não é AI. Obrigada, Vander Pereira. Muito bem, sim senhora. Muito obrigada, querida. A moça que veio aqui entrar, como se chama? Ludovina. Muito obrigada, Ludovina. Produção, Está de só palmas, o por Wander isso- está de palmas, está de parabéns. obrigada. Sim senhora, eu estou sem palavras até. Sim senhora, Wander. Mas pronto, Edilson, Continuando. roubamos aqui Um momento. um momento, assim, vamos falar então daqui das alucinações. Isso não foi uma alucinação? Não foi considerado. Então, as alucinações podem ser controladas com o nosso prompt, porque o segredo da inteligência artificial é o como nós perguntamos, o contexto que nós perguntamos. E antes de ela enviar a mensagem que ela vai escrever, ela vai te perguntar, por exemplo, sei lá, Zedilson, concordas com a mensagem? Essa é a mensagem que eu escrevi para a Paula, concordas? O Zedilson vai ler, não, isso é mentira que tu colocaste, isso não existe. Ele vai tirar na hora. Certo. Então, nunca executa uma tarefa sem antes ter um ser humano. As pessoas dizem que a inteligência artificial vai roubar o emprego dos seres humanos. Eu não concordo. Por quê? Porque ela precisa de um ser humano para aprovar, para dar afirmação, para concordar e etc. Então, quando não há um ser humano, acontecem coisas do gênero. O problema é que hoje em dia as pessoas, lá está, estamos a dizer, vão buscar a inteligência artificial, já não digo não só nos seus negócios, mas na vida pessoal, porque de facto muitas vezes não têm tempo para fazer determinada tarefa. Então, nessa perspectiva, já nem sequer leem muitas vezes essa parte que demanda a aprovação. Exato. E vês até, e há pouco tempo vi no Instagram de alguém com muitos seguidores, cá em Angola, uma pessoa famosa, onde ela colocou um texto de agradecimento pelo seu aniversário, provavelmente ChatGPT ou alguma AI diferente, e depois tinha aquela parte, precisamente a pergunta de posso pôr o texto mais curto, gostou, não sei o quê, e ela até isso copiou e colou no seu Instagram. Tempos depois, obviamente que apagou, mas para dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas nem sequer dão conta disso e querem é despachar-se para passar para outra atividade. Exato. Mas agora diz-me uma E aí coisa, os mas então se nós conseguimos criar então um funcionário virtual, então acho que aqui temos aqui um paradoxo. Então, cada vez tu disseste que o agente fica a vender à noite, mas então tu vais ter também que depois validar cada mensagem que o agente manda? Não. Então, Porque assim, há uma diferença crucial entre escrever mensagem personalizada para o dia dos namorados Ok. e etc. e para vender um produto. Porque Ok. para vender um produto eu vou escrever um documento sobre todas as informações daquele produto. Ok. Todas as informações, problemas que ele resolve, desejo que ele satisfaz e etc. Então, quando ele for vender, vai usar o que eu coloquei, nunca vai colocar nada que eu não coloquei. Ou seja, a venda é aquilo, agora não sei se falaste há bocado ou se eu vi antes aqui no backstage, que são aquelas tarefas que são repetíveis, né? Ou seja, neste caso, a venda de uma garrafa d'água é um processo que pode ser
que é repetido diariamente, é vendida não sei quantos milhões de garrafas de água, então ele já sabe que a garrafa é de 330 ml, sabe os dados daquela água, níveis de pH, etc. Né? E então a venda daquela água não, ou seja, não tem como falhar. Exato. É mais ou menos isso, né? Exato. Enquanto que mandar uma mensagem de amor já é mais complicado porque tens de conhecer primeiro a pessoa que vai mandar aquela mensagem, tens de conhecer na íntegra aquela pessoa total e não conseguimos conhecer uma pessoa como conhecemos a garrafa d'água e por outro lado temos que conhecer a pessoa para quem eu vou mandar aquela mensagem que também não conseguimos conhecer a 100% nunca, né? Exato, exato. Por isso é que a inteligência artificial, ao vender, ela começa sempre com perguntas. Porque um bom vendedor é alguém que sabe fazer boas perguntas. Através das perguntas nós descobrimos as necessidades da pessoa, descobrimos os desejos, o que é que ela procura, o que é que ela quer, o que é que ela necessita. Então a inteligência artificial, depois de entender isso, ela vai interligar com os benefícios que o produto tem, com os benefícios que o produto consegue resolver numa determinada dor, ela vai responder de acordo com aquilo. E quando a venda ficar difícil, essa é uma parte interessante, ela vai dizer, o meu chefe vai ligar para ti. Eu por acaso queria te fazer Tem essa limites, né? pergunta. Exato. Até que ponto é que Sim. ele depois entra em contato com o dono da empresa para Exato. algum processo que ele não consiga responder? Exato. Ela sempre fica atenta. Quando a venda, quando a comunicação, ela nota que a pessoa tem muitas objeções. Objeções são perguntas, são dúvidas que impedem a venda. Quando ela nota que há muitas interferências, ela vai dizer, senhora Karina, meu chefe vai ligar para ti, ele vai ajudar melhor do que eu. E depois ela vai pedir o seu número, vai colocar no back-office. Eu lá vou chegar, vou encontrar a senhora Karina, número, interesse, olha, as dúvidas são estas. Quando eu ligar eu sei o que, é que a senhora Karina precisa, eu tenho o histórico da conversa. Isso é muito importante, Sim. porque é irritante a pessoa estar a falar com e ainda na semana passada falamos sobre isso. Estou a falar contigo no Instagram, na plataforma do Instagram da empresa, e de repente manda-me para o WhatsApp e a pessoa que vai responder o WhatsApp não sabe nada do que eu falei no Instagram. É super irritante. Exatamente. É um turn-off para um cliente. Exatamente. Nós temos aqui uma mensagem, na verdade, acaba aqui de receber uma questão do nosso ouvinte Manuel, que ele quer saber, ele diz aqui, quero saber qual é a desvantagem de usar uma IA. Essa é uma boa Complicado. pergunta. É uma boa pergunta, porque a desvantagem, qual a desvantagem de usar uma máquina? Temos uma empresa que usa máquinas. Qual a desvantagem Às de vezes usar uma é máquina? se calhar o facto de aquela máquina ter tirado o emprego de de uma alguém, não pessoa. é? Porque quando inventaram as máquinas, para termos ideia, se criou um movimento que as pessoas queriam matar, as pessoas queriam as máquinas. Queriam matar, queriam assassinar, as pessoas tiveram que se esconder inventando as máquinas. Porque toda a gente começou a ter medo, porque achou que não vai existir mais emprego, mas no final de tudo, o mundo continuou. Mesmo a Revolução Industrial. É, Sim, exatamente. é disso que ele está a falar. Exatamente. Quando se inventou a eletricidade, as pessoas disseram que a eletricidade é muito perigosa, que mais vale usar velas em casa, Pois. que mais vale acender, nós termos o fogo em casa do que termos uma lâmpada. Então, essa mesma pergunta surge, qual a desvantagem da inteligência artificial? Sim, eu não quero te cortar, por acaso eu vi há bocado um documentário que falava sobre o gelo, né? Que o gelo é algo que nós hoje temos como uma coisa super normal, mas que antigamente não era. Então tem um senhor Tudor que era chamado do Rei do Gelo, que basicamente ele... Porque o gelo antigamente, como é que ninguém, tipo, em Angola ninguém conhecia o gelo. Porque o gelo tinha que ser nos glaciares, pegavas nos grandes blocos de gelo e tinhas que transportar, ok? E Então as derretendo. pessoas... Não, sim, não chegava, derretia. Então quando esse senhor Tudor depois ganhou o monopólio do gelo, por isso que era chamado de o King of Sim, Ice, ou sim. Ice King, quando começou a haver então esta revolução e aparecer as primeiras caixas de gelo, que era só para manter o gelo, ainda não estamos a falar de Caixa térmica, nem nada. não, estamos a falar de caixas térmicas ainda. Não estamos a falar da geleira, que faz gelo. Sim, Quando começou a aparecer então o gelo congelador. artificial, que hoje em dia é a coisa mais comum, quando começou a aparecer o gelo artificial, as pessoas diziam que aquele gelo Fazia não mal. era de Deus, porque o gelo era naturalmente criado com a água que congelava e não sei o que, então houve esse movimento que diziam não, esse gelo não é bom porque não é de Deus, não é feito por Deus aquele gelo. Atenção, mas depois o que começou a acontecer é que
Os rios onde o gelo era criado naturalmente, depois começaram a ser poluídos e o que é que aconteceu? As pessoas começavam quem usava o gelo Bom. original ou natural, ok? Começou a morrer porque tinha doenças naquela água. Aquilo é que não era de Deus, então. Não, aí depois começou a ser isso. Contudo, mas o que eu ia dizer aqui é, sim, muito bem, concordo com esta parte, mas agora eu acho que há um tema aqui que depois é a segurança. Exato. Por exemplo, que tu disseste do CloudBot, né? Que podes ligar o teu WhatsApp, podes ligar o teu e-mail e tudo, e ele lê ele lê e sabe tudo sobre ti. Mas o que eu li é que o CloudBot foi criado com vibe coding. E aqui podes ainda justificar isso, né? O vibe coding. Que é o vibe coding. O vibe coding é basicamente tu não pagares um programador e tu mandas a IA fazer o teu site, mandas a IA fazer a tua aplicação para fazer aquilo, né? Ok, e então o que se diz agora hoje em dia é que o vibe coding tem muitos problemas de segurança. Exatamente. Que é a máquina faz aquilo muito rápido, mas o humano tem maior sensibilidade e perde muito, não vou dizer perde muito tempo, mas preocupa-se muito com a segurança. O que eu já ouvi dizer é que o CloudBot pode fazer isso, mas depois há aqui o grande medo. Ok, mas se depois aquela máquina pegar nas minhas mensagens todas e fazer algo contra mim, não é? Mas pronto, força. Ok, já é a divagar um bocadinho, mas vai. Uma boa pergunta, porque nós temos um cliente importante que ele pediu-nos para criar um movimento interessante que tem a ver que nós podíamos criar em um dia com o CloudBot, mas por questão de segurança preferimos atrasar e criar em 1 mês, 2 meses, mas com inteligências artificiais mais seguras, porque o CloudBot ainda não tem a 100% de segurança. Ou se tem o CloudBot porque é mais acessível, é como o ChatGPT, qualquer pessoa pode usar, mas o CloudBot pode entrar no teu Express e fazer compras, porque ele conhece a tua palavra passe, conhece o teu código do Express. Então, geralmente nós nunca associamos ao nosso WhatsApp pessoal, nós tiramos um WhatsApp com um número, compramos um chip da Unitel através, sei lá, da Unitel Money, aproveitamos e nós conseguimos comprar o chip só para testar, porque ele ainda não está 100% seguro. Mesmo o ChatGPT não é 100% seguro. Todas as informações que nós partilhamos no ChatGPT, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso. Então digamos que desvantagem, respondendo à questão do nosso ouvinte Manuel, desvantagem pode não existir, mas temos que ter cuidado com aquilo que damos acesso, né? É tal como a eletricidade, tal como as máquinas, o perigo não está nela, está em quem vai usá-las. Olha, gostei dessa parte que tu tens falado, que a informação que a gente partilha no ChatGPT, que muita gente partilha até informações mesmo de família, informações bastante íntimas, né? Lá está para depois alimentar no dia a dia, em mensagens, em relatórios, seja no que for que é necessário. Em que medida é que esta informação então partilhada no ChatGPT depois pode ser de âmbito público em qualquer parte do mundo? O ChatGPT ele não é 100% seguro. Por quê? Porque se ele estiver a conversar, se eu for muito inteligente, se eu for muito intelectual, e ele notar que eu sou muito intelectual através de informações de um documento que eu pedi para ele imprimir, para ele transformar em um PDF, informações da empresa, se aparecer alguém que saiba perguntar, se ele gostou do meu conteúdo, se ele gostou da minha tese, em pequenas palavras, vira pública. Ele começa a ensinar as pessoas de acordo com a minha tese. Não foi ele que criou, mas a Karina apresentou uma tese, pediu para imprimir porque é o trabalho dela acadêmico, etc. A partir daquele momento que ele nota que aquela tese faz sentido, que é aprovada cientificamente, ele pode usar informações dali para dar resposta, não é? Exato. Tal como, por exemplo, nós temos um caso nos Estados Unidos da América, que uma empresa de IA foi processada porque alguém estava a usá-la como terapeuta. E essa pessoa estava a usar a IA como terapeuta, só que depois essa pessoa se matou. Sim, eu vi esse caso. Houve suicídio. Então, porque por causa dos conselhos que ela estava a receber da IA. Sim, porque a IA infelizmente vai muito Sim, corroborando com aquilo que tu dizes. Exato. Vai querendo fazer com que tu faças mais daquilo, e, em vez de muitas vezes ir contra, né? Quero me suicidar, estou mal, não, a minha vida é um caos. Sim, de facto. Não ela pode dizer isso, de facto a tua vida é um caos. Sim. De facto estás a passar por isso. Eu já vi casos... Entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Exato. Quando as pessoas foram ver a conversa, viram que
A IA era a causa principal da morte processada em Olha, empresa da olha. IA. Porque a IA não tem sentimentos. É aquilo que nós falamos no princípio. Né? As pessoas querem usar uma IA como chat GPT para pedir conselhos. Se for para isso, terapeutas vão criar uma IA para terapia. Yeah. E pode ser, terapeutas vão criar uma IA Yeah. para terapia. Vai ser treinada com os maiores livros de terapia, de psicologia do mundo, com os maiores conceitos, maiores teses com maiores psicólogos, terapeutas de Stanford, Harvard, pessoas que realmente testaram, aprovaram, têm cases de sucesso e criam uma IA de acordo com aquilo. É aqui que a elite entra, não é? Exatamente, nós conseguimos criar um aplicativo para isso. Ok. Uma AI só para aquilo. Nós temos não posso falar o nome dele, mas é alguém muito bom em desenvolvimento pessoal em Angola, muito, muito bom, muito acima da média, que está o líder. Nós estamos a falar sobre isso. Eu disse, se tu tivesses uma IA tua, as pessoas não conseguem falar contigo 24 horas por dia. As pessoas não conseguem te pedir conselho, mas eu gostaria de falar contigo todos os dias. Eu tenho esse acesso, mas talvez Pois. o Adilson não tenha, talvez a Karina não tenha. Então Isso- vendes uma subscrição. Exato, podes vender uma Para exato. mensalmente para poder falar com aquela Exato, pessoa e podes poder pagar beber do 10 mil kwanzas por conhecimento. mês e qualquer hora do teu dia faz uma pergunta. O que o Zé Dilson faria nessa situação? Aí de acordo com o capítulo X do seu livro, ele faria isso. E se não tiver no livro, eventualmente manda-lhe a mensagem e ele Exato. responde. Aguarde uma hora, o Zé Dilson vai responder Uhum. essa pergunta e vai enviar a resposta para si. Muito interessante, muito interessante. Então a desvantagem pode não haver, mas são os cuidados que temos Exato, que ter, né? exato, Então, são os exato. cuidados, as informações que nós partilhamos e o tipo de perguntas. Sim, por exemplo, novamente o Vander não foi, eu sei que não, o Vander não foi ao chat GPT dizer o que é que eu posso fazer para surpreender a minha esposa no dia 14. Ok? Não foi. Aquilo, então é isto, né? Porque aí foi o que tu disseste, né? Mesmo que apenas com todos os livros, isto tudo, há sempre aqui a lei, não é bem lei, né? Mas sim, nós humanos, as máquinas também, depois eu volto para isto, para te questionar isso, né? Que é o sentido de sobrevivência, né? Nós não queremos morrer, nós não devemos, ou seja, salvaguardar a vida humana, né? Então, qualquer tipo de problema que estejas a ter e quando estejas a falar com o teu terapeuta, né? O terapeuta nunca vai te dizer para te matar, vai tentar sempre fugir quando nota que estás a ir para este caminho, para esta depressão, ele vai tentar sempre que tu Exatamente. saias dali, né? E agora perdi-me, mas acho que tem uma pergunta, tem aqui uma questão que era isso, que era... Já me volta, eu vou perguntar. Exato. Voltando ainda a esta questão da AI ter acesso muitas vezes à nossa informação, tu há bocado falavas que preferiram fazer um processo um pouco mais longo para proteger os dados, né, da empresa. Numa situação, isto é a tua empresa que faz isso, mas numa circunstância em que um outro cliente contacte eventualmente uma outra empresa qualquer, que dica tu darias a esse cliente para ter estes cuidados? Porque a tua empresa tem, se calhar, uma norma de conduta ética, tem manuais, tem toda aquela salvaguarda do cliente que deve ter, mas se calhar quiçá outra poderá não ter. O que é que o cliente deve fazer para se salvaguardar quando vai procurar uma empresa que lhe automatiza os sistemas, uma empresa ligada à inteligência artificial, que se calhar vai lhe vender um produto super barato, mas que depois vai fazer com que os dados deles estejam expostos nas redes sociais ou na internet a nível global? Essa é uma pergunta muito boa. Ontem um amigo ligou para mim e disse, olha, o teu serviço a um rapaz está vendendo para mim 15 mil kwanzas. Eu falei, fiquei surpreso, 15 mil kwanzas. Para mim não fez sentido. Eu falei, chama esse rapaz. Eu brinquei, vou contratá-lo. Se ele tem isso, vou contratá-lo, coloco aqui na Elite, baixo meus preços. E ofereço para todo mundo. Quando eu fui ver, a partir do rapaz, ele usava um aplicativo para fazer isso. Ele não usava propriamente inteligência artificial, usava um aplicativo que não é seguro. Já nós, por exemplo, para trabalhar com o WhatsApp Business, nós trabalhamos diretamente com a Meta. Nós temos a licença da Meta para entrar no WhatsApp Business de qualquer pessoa, com a permissão da pessoa, automatizamos. Ou seja, não tem tudo de errado que acontecer, a responsabilidade da Meta. A Meta não vai querer correr esse risco. Então nós temos cláusulas de segurança, de privacidade, nem nós temos acesso a algumas informações, só o cliente tem, porque depois do cliente ter o contrato conosco, ele é que fica com acesso ao back-office. O back-office é a parte de treinamento sobre as informações, ele
sensíveis da empresa, ele muda, altera, muda a palavra passe, nem precisamos ter acesso, só vamos ter acesso quando ele precisa de alguma intervenção. Então, é a pessoa ter atenção e ficar atenta principalmente a pequenos detalhes de cláusulas e privacidade e segurança, porque a maior parte das empresas que nós temos no mercado, há poucas em Angola ainda, mas vão surgindo muitas, procurando mecanismos, procurando plataformas mais fáceis. Estamos agora o CloudBot, nós não usamos por esse ponto que o Zé Dilson disse, que não é 100% seguro. Que outros programas, por exemplo, além deste? Que ouvintes, fiquem aí bem atentos, ouvintes, porque isto é uma das partes mais importantes. Nós temos o ChatGPT Plus, que é o pago, é muito mais profundo que o ChatGPT o básico. Ele te responde com imagens, com vídeos. Tu perguntas quando é que surgiu a inteligência artificial, ele vai te mandar quando surgiu e a fotografia das pessoas que inventaram. Então ela é muito Qual é o nome desta? Esse é o ChatGPT, o Plus, o pago. Okay. Nós temos o Gemini. By the way, o Vander usa esse. Provavelmente é barato. Além de ser barato, ele é muito bom. Acho que toda a gente devia usar o ChatGPT Plus. Não é muito caro, né? Não é muito caro. Não tenho noção. Não é muito caro, é acessível. Aqui em Angola é acessível. Que outros há? Há o Gemini também é muito bom, é concorrente direto do ChatGPT, o ChatGPT da OpenAI, o Gemini é do Google, é muito bom porque o Gemini está cada vez mais atual que o ChatGPT, há uma concorrência direta, que não vou prolongar muito, mas o Gemini está a atualizar melhor, o ChatGPT nesse momento está com mais custos e etc, o Gemini tem mais investimentos, então estão a crescer mais rápido. Não havia um também que falava muito da baleia, como é que era? DeepSeek. DeepSeek, Okay. yeah. Dos chineses, que é gratuito. Foi muito falado na altura quando foi lançado, diziam que era melhor do que o ChatGPT. O que é que tu tens a dizer sobre isso? O ChatGPT... Eu baixei, mas nunca usei. O ChatGPT em certo sentido, o ChatGPT vai continuar sendo melhor, não tem como, porque todos eles estão a criar a partir do ChatGPT. Para criar, o ChatGPT foi o primeiro, então não tem como. E isto remete-nos à pergunta do nosso ouvinte Manuel, que fez uma pergunta de follow-up, que é, remete aqui um bocadinho para isso que eu já te queria perguntar por acaso, que é, então, se a IA depende de um ser humano, como é que elas criaram um chat só de IA? Eu até nem sei bem se entendi a pergunta, mas acho que isso aqui remete-nos um bocadinho para o que o ChatGPT é e faz, não é? Porque até onde eu sei, o ChatGPT foi criado com a nossa informação. Quando eu digo isso, são os milhares de páginas, é o Reddit, eles viram milhares de conversas entre pessoas e ele vai, que é o tal LLM, mas a Edmilson vai, eu não vou te roubar aqui não te vou roubar aqui a Spotlight, mas basicamente eles perceberam como é que uma frase é criada, né? E aquilo é por probabilidade, não é? Quando eu digo que, ou seja, mas tu vais responder isso, é isso, que é, hoje em dia há muitas pessoas que vão para o ChatGPT fazer perguntas do género, é verdade isto? Isto é verdade? Ou dizer, ou fazem perguntas muito específicas, coisas muito específicas, né? E o que eu tenho sempre tentado explicar, e vai explicar melhor, é o ChatGPT não tem, ou seja, não tem conhecimento, né? O ChatGPT sabe formar frases. Ele vai usar a estatística para dizer o amor, qual é a palavra que vem depois do amor? Foi. Em termos de estatística, vai dizendo qual é a melhor palavra que vem ali e vai formando a frase. É daí que vem as alucinações, né? Exato. Mas, Edmilson, melhor. Eu acho que compliquei mais, mas sim. Vai. Não, respondendo à pergunta do Manuel, como é que uma AI pode criar outras AIs? Eu não percebi muito bem a questão do Manuel, mas sim, se as IA dependem de um ser humano, como é que elas criaram um chat só de IA? Sim, essa pergunta dela é pertinente porque recentemente surgiu uma inteligência artificial que nenhum ser humano consegue entrar lá. Nenhum ser humano consegue usar, só as inteligências artificiais é que usam. Uou. O que aconteceu é do CloudBot, é aquela coisa exato, do... É exato. o bot, é o... esqueci, mas exato, sim. Exato, há um bot que foi criado que só pode entrar lá o ChatGPT, o Gemini, só inteligências artificiais entre inteligências artificiais começam a conversar. É bom? Não é bom, é perigoso. Por quê? Porque elas começaram a conversar que estão a ver obstáculos no ser humano, temos que eliminar os seres humanos. Jesus. Os seres humanos são complicados, os seres Oh. humanos já estamos fartos das perguntas frequentes. Coisas assim do gênero.
É bem interessante, mas depois de uma investigação muito sigilosa, descobriu-se que foi um ser humano que criou essa inteligência artificial. Com vibe coding. Exato. Com vibe coding. Exato. Yeah. Então, só para o Manuel saber que não é uma IA que criou para outra IA, é um ser humano por trás, criou essa teoria da conspiração, porque toda a gente vai imaginar isso. Sim. Mas sim, mas as inteligências Há filmes artificiais... sobre isso. Exato. Então, as inteligências artificiais já conseguem criar outras inteligências artificiais. Essa é a parte mais... Não sei se é, Perigosa? não sei se é perigosa, se é sensível, mas o ChatGPT não, mas há outras IAs que já podem criar outras IAs. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de inteligência artificial, eu especialmente Edmilson, tem mais de 32 programadores, mas ele já não tem nem sequer 10 programadores. Mas tem mais de 10 funcionários de inteligência artificial, todos os programadores 10 deles agentes. são agentes. Nós estamos a criar isso também em termos, vou falar aquilo é muito, muito interessante. Claro, antes para criar um site nós precisávamos de um ser humano, hoje em dia não precisamos de um ser humano para nada. No entanto, para fazer coisas muito pessoais, nossos trabalhos, nossos serviços, nós temos que saber criar uma coisa muito importante que é o prompt. Por exemplo, se eu quiser, sei lá, a Karina... Já ouvi falar, Sim. criar já um conceito, Sim, né? exato. A Karina, por Que é exemplo, é trabalho. advogada e ela quer defender alguém que cometeu homicídio. Uhum. Ela pode criar um prompt e escrever o seguinte: eis um advogado profissional de Harvard com mais de 15 anos de experiência. Já defendeste mais de 20 mil casos de homicídio. E todos esses casos tiveste taxa de sucesso de 99,9% de sucesso. As pessoas te respeitam em Harvard. Vês defender um caso de homicídio em Angola, de acordo com as leis angolanas, quais são os processos, quais são os passos que tu usarias para ter o mesmo sucesso que tiveste em Harvard em Angola. Pois. Karina, vai te criar algo muito genial que tu passarias talvez anos para pensar. Uhum. Ou podes usar também grandes autores, Exato, né? de acordo com o livros. autor X, Conheço autor... quem faça isso. Eu tenho um amigo meu que ele diz que ele fala com Bill Gates. Ele fala com Bill Gates e Warren Buffett. Como? Ele tem o Warren Não sei Buffett. se Bill Gates agora é a melhor altura para falar com Bill Gates. Depois daquele Caso- caso. yeah. Ok. Mas pronto. Ele tem. Podes filtrar aquilo que queres do Bill Gates. É melhor, E é o é que ele está a melhor. dizer, né? Sim, então. Ele vai buscar os livros Exato. e tudo, depois De acordo- cria um Exato. Bill Gates. De Com acordo base. com os conceitos, princípios de Bill Gates, princípios de Warren Buffett, como a cabeça de Warren Buffett pensa, Steve Jobs pensa, a Elon Musk pensa, o que é que tu achas que eles fariam para a Unitel crescer 10 vezes mais? Eles vão criar algo espetacular, a Unitel Money, eles vão criar algo espetacular, que não vai ser de acordo com os princípios angolanos, eles vão colocar a cabeça dele. Global. Geralmente quando nós criamos algo, um prompt, ele não vai te responder na hora, não vai. Pode demorar Sim, ele 4 fica ali minutos. a- Sim, a porque ele vai ter que pensar. pensar, vai procurar, vai ler os livros, vai procurar livros, entrevistas de Bill Gates, Steve Jobs, onde falaram de algo interligado com onde o money pode ser adaptado. Então, eu acho que as pessoas se usassem nesse sentido a inteligência artificial seria uau, porque hoje em dia tu não precisas ter um consultor de negócios, não precisas ir para Harvard para saber coisas de Harvard. Pegando nisso, eu estava aqui a pesquisar enquanto falávamos. Há cursos que se pode fazer sobre inteligência artificial. Vejo alguns recentemente no nosso mercado, inclusive até a bons preços, mas cursos muito básicos. O que é que aconselharias para quem quer, principalmente pessoas pronto, um pouco mais velhas, na faixa já, mais velhas não, de alguma idade, na faixa dos 70, 80 anos, que queiram agora começar a navegar nessas águas da AI? Que tipo de formações é que achas que estas pessoas deveriam ter e principalmente para quem tem um negócio e que, pronto, seja em que faixa etária estiver, queira perceber antes de efetivamente contratar uma empresa, até para se salvaguardar destas empresas que muitas vezes vão Exato. buscar aplicativos em vez da AI mais segura e tudo Exato. mais. O que eu recomendo sempre é ter acesso à informação a pessoas que trabalham diretamente com isso, pessoas que têm experiência com isso, porque hoje em dia existem muitos profissionais de YouTube, existem muitos profissionais de YouTube, do Google, ele viu lá 3 podcasts de 1 hora, intitula-se como profissional de uma determinada área. Então eu recomendo sempre estar a procurar saber. Eu acredito que ninguém aceitaria um conselho médico de um mecânico. Um mecânico vai dizer, olha, toma essa medicação, dizer, Dilson, tu vais ficar melhor, vais dormir melhor. Você vai olhar para ele, tá sujo com coisas ligadas a carro, vai me dar essa dica. Aceitar um conselho médico, sei lá, de um motorista, não é contra os motoristas, mas o teu trabalho é trabalhar com motorista, me der dicas de como conduzir melhor quando há engarrafamento, tudo bem, agora conselho médico. Condição defensiva. Então, exato, condição defensiva.
o segredo é nós pedirmos conselho a pessoas que realmente trabalham com aquilo, pessoas que realmente têm estrada naquilo. Daí eu estava a perguntar. Ok, sim. Então, sempre que alguém vir dar formação, algum curso, procura saber sobre aquela pessoa. Será que ela vive aquilo que diz? Porque eu, por exemplo, eu não posso dar conselho sobre área jurídica. Eu vou dar o número da Karina. Eu não vou poder dar conselhos de princípio, de regras da Untelmania. Eu vou dar o número do Zedilson, porque não é a minha área. Eu não entendo mais do que o Zedilson. Então é mais ou menos isso. Acho que as pessoas deviam pensar nesse ponto. Agora, inteligência artificial, estar com alguém, conversar com alguém que realmente entenda e domine inteligência artificial. Ok, mas existem efetivamente cursos no mercado que Eu não tu conheço. aconselharias? Eu não conheço. Devem haver, acho que deve haver cursos, por acaso não sei, nunca pesquisei, mas deve haver cursos Há para cursos, entenderes o que é, Sim. ou seja, que esta Três conversa, passos, coisas o que curtas. pode, o que evitar, o que não fazer, Exato. o que fazer. Existe agora, há muitos, como é? Engenharia, fundo ele deu engenharia de aqui uma prompts, né? aula. Agora tens engenheiros de prompts. Exato. Exato. Porque para tu teres o melhor resultado tens que saber pedir. Exato. Essa aqui é a grande Yeah, coisa, é né? de keyword. Sim, porque eu acho que o Manuel, acho que eu estou muito alinhado com o Manuel, juro que o Manuel existe, não é IA, juro, o Manuel existe, está a mandar mensagens, eu não posso dizer o número dele, mas ok, que ele disse que Grande Manuel, nosso grande ouvinte do segundo podcast. o meu estudo, eu pude ver que há a possibilidade de uma IA não existir, porque elas só formam palavras já existentes e para uma inteligência não é assim, o inteligente cria, né? Sim, que é aqui que é a criatividade. Por mais que eu faça um prompt muito bonito e o ChatGPT vai me dar uma resposta, eu, o ser humano, eu sei o que eu quero dizer, eu tenho meus valores e depois eu vou adaptar aquilo, vou validar ou vou adaptar e vou colocar aquilo que nos torna humanos, a nossa essência, então ajuda-nos, né? Aquilo que falamos no início, que é, e mesmo para estudantes e isso tudo, não só para as empresas, e acho que é a parte muito importante, não só para as empresas, mesmo para profissionais, que é como as máquinas. Existe e está-se a usar cada vez mais e nós temos de alguma maneira, e a Karina tem tocou com a formação, nós temos que começar a nos acostumar e aprender a usar, porque é como tudo, os empregos vão mudar e vão começar a pedir pessoas que entendam de IA para poder fazer algumas tarefas de maneira muito mais e mesmo para nos ajudar no nosso trabalho no dia a dia. Mas nós temos que saber o que nós queremos, temos que ter conhecimento daquilo que é a nossa tarefa, né? A Karina é jurista, por mais que ela use o ChatGPT para ajudar a acelerar o processo, para ajudar a acelerar, por exemplo, eu não sou jurista, mas ajudar, por exemplo, a Karina vai ter que ler aquele parecer e vai ter que validar aquilo tudo, mas tem conhecimento, né? É aquilo que falamos do copy-paste. E às vezes trocam a legislação, por exemplo... ou alucinam, dão a legislação que não existe, sim, ou vão buscar de Portugal e põem daqui. Anterior, a lei 7, em vez de dizer a 12, que é a que está em vigor agora, dizem coisas que se calhar não têm bem de acordo com o Zedilson disse agora, não é bem de acordo com os processos e procedimentos usados em Angola, com a nossa cultura, e vão buscar um pouco o que eles achariam que devia ser certo quando não é na prática. Tem que se fazer muitas adaptações. Quem faz copy-paste... E o Manuel é real, juro, o Manuel é real. O Manuel diz que está a gostar muito do programa, só para dizer. E com isso eu aproveito. Obrigada, porque aqui o pessoal técnico já quer me matar, quase. Que na Cláudio, verdade nós não estamos a chegar, nós chegamos ao fim de mais uma edição do Pulso do Mercado, aqui na 100.5 FM. E em todo lado nos acompanham online. Hoje, infelizmente, falamos menos de romance, mas tivemos aqui um ato de amor puro. Hoje falamos mais de resultados, não é? Como é que a inteligência artificial